Vamos ver agora, então, as formas da gente fazer a complementação da ANOVA, começando com os testes de comparações múltiplas. Quando a gente rejeita a hipótese nula lá do teste F, da ANOVA, a gente identifica, então, que existe alguma diferença entre as médias. Então, é natural que a gente queira identificar quais são essas médias que são diferentes significativamente. Uma primeira ideia, né, uma alternativa natural, seria a gente pensar em fazer testes T das médias 2 a 2, comparando elas 2 a 2. Porém, quando a gente faz múltiplos testes, a gente tem um problema, tá? Imaginem, né, para a gente ter uma ideia de valores aqui, que a gente tenha um experimento com 10 médias, né, 10 tratamentos. Então, eu vou estar querendo comparar essas 10 médias. Se eu for fazer testes T pareados para comparar essas médias 2 a 2, utilizando então um nível de significância de 5%, primeiro vamos pensar quantas comparações de duas médias a gente vai ter. Combinação de 10, 2 a 2, 45 pares, 45 comparações de médias. Cada uma delas a 5% para o erro do tipo 1, né, que é a rejeição da nossa hipótese nula sendo verdadeira, tá? A possibilidade da gente cometer o erro do tipo 1 é muito maior que 5%, porque é 5% em cada um dos testes, e nós vamos estar fazendo 45 testes. O cálculo exato dessa probabilidade global, né, de cometer pelo menos um erro desses 45 testes, né, ou seja, que uma dessas 45 conclusões esteja errada, de que eu rejeite, né, ou seja, que eu diga que existe uma diferença que na verdade não existe, né, ao comparar duas médias. Exato a gente não consegue calcular, mas eu conseguiria então calcular, superestimar, né? Ou seja, calcular ter uma aproximação pessimista, assumindo então que essas comparações são independentes. E a gente chegaria no seguinte: a chance então de eu acertar seria 95%, né? A chance de acerto. Como eu estou fazendo 45 testes, eu levo isso então em 45, e a minha chance então de cometer pelo menos um erro é 1 menos a chance de cometer todos os 45 acertos, né? Então 1 menos esse resultado aqui, que dá aproximadamente 90, 0,90, né? 90%. Então, na verdade, a nossa probabilidade é um pouco menor que isso, porque a gente está superestimando. Mas quanto maior for o número de médias, de fato, a chance de a gente cometer pelo menos um erro do tipo 1, ou seja, pelo menos um teste em que eu rejeite H0, né, diga que existe a diferença significativa e na verdade ela não existir, a chance disso acontecer é muito próximo de 1. Então é um risco fazer esses múltiplos testes T's. Então, essa é a ideia dos testes de comparações múltiplas, né? Tentar trabalhar com essas taxas de erro. Então, existem várias proposições de testes de comparações múltiplas. Aqui nessa aula eu trago alguns exemplos para vocês. Tentando mostrar para vocês diferenças entre esses testes, né? Então, esses testes, uma primeira diferença entre eles é quanto ao tipo de taxa de erro que ele controla. Alguns deles, né, fazem o controle da taxa de erro individual do tipo 1, ou seja, para cada uma das comparações, né? Ou seja, está controlando o alfa, né, em cada uma das comparações. A gente diz então que é a taxa de erro por comparação. E em outros testes, a gente faz o controle da taxa de erro global do erro do tipo 1, ou seja, contemplando todas as comparações. Aquele nosso exemplo ali seria contemplando todas as 45 comparações que seriam feitas entre aquelas 10 médias 2 a 2. E aí, nesse caso, a gente estaria controlando a taxa de erro por experimento. Então, a ideia, né, desses procedimentos, né, testes de comparações múltiplas, é justamente isso, fazer o controle de né, por um desses dois métodos de taxa de controle da taxa de erro, ou por comparação ou por experimento. Os procedimentos de comparações múltiplas são, né, depois que a gente faz o teste da ANOVA, uma das técnicas mais utilizadas para complementação quando o teste da ANOVA dá significativo.
Porém, né, como esse autor coloca aqui, se são o primeiro em uso, seguramente são o primeiro em mau uso. Por que que a gente diz isso? Porque a gente primeiro deveria levar em consideração o tipo de fator que a gente tem. Se as médias, se os nossos tratamentos são quantitativos, que não é o exemplo ali do nosso caso das cultivares de cana-de-açúcar, né, das variedades de cana-de-açúcar, mas se fossem, então, níveis quantitativos, né, o nosso fator tivesse níveis quantitativos, o ideal seria fazer, então, uma regressão polinomial, que aproveitaria muito melhor, então, a informação do nosso fator, né, a informação quantitativa, né, dos níveis do nosso fator. Isso a gente vai ver daqui 2 aulas. Já se o nosso caso ali, o que a gente tem são, então, fatores é um fator, né, a variedade, a níveis qualitativos. Se eu conseguisse algum tipo de estruturação entre estes níveis, eu posso criar, então, comparações mais específicas entre estes níveis, utilizando contrastes ortogonais, que é o que a gente vai estar vendo na aula que vem. Então, a gente vai explicar melhor na aula que vem. Quando a gente tem, então, que os níveis do nosso fator são qualitativos e eu não consigo criar algum tipo de estrutura entre eles, bom, aí sim restaria os procedimentos de comparações múltiplas. Então, vejam que dentre as 3 possibilidades que nós vamos ver aqui na disciplina, regressão polinomial, contrastes ortogonais e os procedimentos de comparações múltiplas, estes que a gente está vendo na aula de hoje, né, os testes, os procedimentos de comparações múltiplas, deveriam ser a última alternativa de complementação da ANOVA. E o que a gente vê na prática é o contrário. Geralmente, a primeira coisa que um pesquisador pensa em fazer é um teste de comparação múltipla. Vamos lá ver, então, cada um deles, retomando, então, o nosso exemplo do rendimento da cana-de-açúcar, onde a gente está estudando a competição das 4 variedades. A gente, então, tinha chegado nesse teste aqui, né, da ANOVA, onde o nosso teste F 5,41 tinha dado, né, muito significativo, a 1%, e portanto, rejeitamos a H0, né, que dizia que as 4 médias eram iguais, e agora a gente precisa identificar onde é que está, então, essa diferença entre as médias. O primeiro teste que a gente vai ver é o teste da diferença mínima significativa, DMS, também conhecido como LSD, né, as iniciais do nome do teste em inglês. Como é que eu calculo essa diferença mínima significativa? Eu vou multiplicar o valor crítico, né, o quantio da distribuição T de student com alfa, nível de significância, então, lá para o nosso teste erro do tipo 1, por comparação, e considerando os graus de liberdade do erro. No nosso exemplo, então, 20, né? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ó, o 20, então essa medida que esse 20 a gente vai utilizar também, tá? Então, 20 graus de liberdade do erro. E aqui a gente tem esse S de D, é o erro padrão da diferença entre 2 médias, que é calculado, então, como a raiz quadrada de 2 vezes o quadrado médio do erro, aqui, ó, quadrado médio do erro, 100,9, dividido por R, número de repetições, que é 6 no nosso exemplo, tá? Calculado esse DMS, quando a diferença entre 2 médias for maior que esta medida, esta diferença é dita significativa. Então, para o nosso exemplo, né, eu vou lá, então, na tabela da distribuição T, com alfa a 5% e grau de liberdade do erro 20, e eu encontro, então, o valor crítico de 2,086. Resolvi nessa aula aqui a gente aproveitar mais o R, né? E a gente se desvencilhar dessas tabelas, né? Vamos ser um pouquinho mais atuais. E aí eu dei uma garimpada e achei para todos os testes esses quantis, né? Óbvio, da distribuição T, né? Vocês conhecem. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, de cada um deles, que a gente vai ver na aula de hoje. Então tá aqui o DMS. Então o quantio da distribuição T. Então, eu coloquei aqui, né, a nossa probabilidade, que é 5%, né, bicaudal, então 1 menos de uma cauda, e os nossos graus de liberdade, tá? Então, se eu rodar isso aqui, tá lá o nosso 2,086, arredondando, que eu tenho, então, aqui nos meus slides, ó, 2,086.
O 5,8, então, é o resultado então, do erro padrão da diferença entre duas médias, calculado então pela expressão que a gente viu ali antes, multiplicando então, né, o valor de t pelo erro padrão da diferença, 12,1. Essa é a diferença mínima significativa. Eu vou fazer passo a passo o DMS com vocês, para vocês entenderem bem a ideia, né, de como identificar essas diferenças mínimas significativas e a atribuição do sistema de letras e a interpretação do sistema de letras, e depois isso vai acontecer de forma mais rápida em todos os outros testes que a gente vai ver, tá? A gente vai ver vários. Então, fiz uma tabelinha aqui pra gente, e é comum, né, nos artigos apresentar algo parecido como uma tabelinha assim, né? Ou seja, onde eu vou botar aqui o nome, né, dos meus tratamentos, como eu chamei esses tratamentos, e aqui no nosso caso são as nossas letras A, B, C, D, em ordem decrescente. Os softwares geralmente colocam em ordem decrescente, tá, gente? Acredito que no R talvez tenha alguma forma, a gente vai ver daqui a pouquinho a solução no R, de inverter, tá? Aí eu devo para vocês, eu não procurei isso, não sei como colocar isso de forma invertida. Porque o ideal, por que eu tô falando invertida? Imaginem que o meu objetivo aqui fosse menor rendimento melhor, né? Não é o nosso caso. Aqui é maior rendimento da cana-de-açúcar melhor. Então, esse é o padrão, né, de quando você faz esses testes, botar da média maior até a média menor, tá? E aí, do lado, a gente vai colocar o sistema de letras. O que é o sistema de letras, gente? Olhando ele prontinho aqui, a gente vai ver como montar ele, a interpretação dele é médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente, ou seja, esses dois azinhos para o B e para o C, para as duas médias 85 e 76, está me dizendo que esses dois valores não têm diferença significativa. Ou seja, 85 menos 76 é 9, e 9 não passa de 12,1. Portanto, não é uma diferença significativa entre essas duas médias, duas letrinhas iguais. Certo? Deu para entender? E aí eu vou seguir fazendo todas as minhas comparações. Quantas comparações eu vou fazer? 4 médias comparadas duas a duas, 6 comparações, tá? Então não podemos esquecer de fazer essas 6 comparações para atribuir as letras. Então fiz essa primeira, agora vamos lá. 85 contra 72. Eu tenho aqui uma diferença de 13. 13 passa de 12,1. Então, eu tenho que mudar a letra. Então, eu não vou mais aparecer, ó, o Azinho aqui. Eu vou colocar uma outra letra. Então, eu vou mudando de letra, tá? Vou passando no alfabeto para a próxima letra. Então, a próxima letra é um B, né? Então, esse B, e aqui eu tenho um A. Então, veja, né? Eu estou comparando 85 com 72, eu estou comparando a B, né? Essas duas variedades aqui. Tá? Então, essas duas variedades são diferentes significativamente, porque não tem letras iguais para elas, tá? Então, agora eu preciso ver se esses dois valores diferem, tá? Porque se eu estivesse fazendo passo a passo, tá? O ideal seria, então, a gente pensar. Esse B eu não coloquei aqui ainda, tá, gente? Então, eu tô lá, já coloquei este A, coloquei este A. Agora eu coloquei este B. E eu vou comparar agora os 76 e 72. Eu tenho 76 menos 72, 4. 4 não passa de 12,1. Então, não há diferença significativa entre essas duas médias. Só que eu não posso repetir o A. Porque se eu botar A, eu estaria dizendo, então, que estas duas também seriam iguais, né? Se eu tivesse um A aqui. Então, na verdade, o que eu vou fazer é colocar um B aqui em cima, mostrando, então, ó, 2 Bs, que essas duas médias são iguais. Tá, gente? Seguindo, então, uma outra comparação que eu vou fazer, já fiz duas, tá, gente? A terceira comparação é eu comparar o 76 com o 62. 76 menos 62 me dá 14. 14 passa de 12,1. Então, uma diferença significativa, e não 76 e 62 são diferentes significativamente. Então, no 76 eu já tenho um A e um B. Então, eu não posso ter A nem B do lado do 62, né? Já que eu vi que essas duas médias são diferentes. Então, eu preciso ter uma outra letra para diferenciar essas duas médias. Então, agora vai aparecer aqui o C, mostrando, então, esse C diferente aqui do AB. Entenderam?
E por fim, a minha última comparação, né, eu falei que são, na verdade tem mais comparações, né, gente, mas a última comparação que eu preciso fazer, porque todas as outras daí vão acontecer naturalmente, né, porque no momento que eu vi que estas duas aqui são diferentes, a 85 e 72, 85 e 62 também vão ser diferentes, tá? A outra comparação que eu vou fazer aqui, então, é 72 comparado com 62, né? Se essas duas médias aqui são diferentes. 72 menos 62 dá 10. E 10 não passa de 12,1. Então, eu preciso de duas letras iguais entre essas duas aqui. E eu não posso repetir o B, né? Que a gente já tinha falado, porque se eu tiver um B aqui, eu estaria dizendo que 62 e 76 são iguais. E não são, são diferentes significativamente. Mas essas duas são iguais, então eu vou subir aqui o C, né? Mostrando que essas duas médias são iguais, significativamente iguais. Certo, gente? Então, a gente tem aqui o nosso sistema de letras, né? Todas as nossas comparações foram feitas, comparadas com o 12,1, mostrando, então, 3 diferenças significativas. Tá, gente? Para a gente fechar aqui, vamos interpretar, porque agora o que a gente queria era, né? O teste de comparação múltipla é uma complementação do teste da ANOVA. A ANOVA, no momento que a gente rejeitou H0, a gente concluiu que há diferença significativa entre as médias, ou seja, alguma diferença significativa entre as médias. Estão aqui as diferenças significativas entre as nossas médias. O que é importante agora é eu concluir. E qual é o nosso objetivo na conclusão de um experimento? A gente fazer uma recomendação. Então, como o meu objetivo é identificar se há diferença entre as variedades no sentido de maximizar o rendimento da cana-de-açúcar, eu quero quanto mais melhor, né? Então, eu vou olhar para cima qual é a variedade ou quais são as variedades que eu vou indicar. Então, se a gente olhar no primeiro momento, então eu vou indicar o B, que tem 85 em média de rendimento. Aí alguém vai poder dizer assim, mas o 85 não é diferente do 76, ó, duas letrinhas A. Então, eu poderia estar indicando o B e o C, né, o que tem média 85 e 76. Aí alguém vai dizer assim, mas se eu indicar o 76, eu também tenho que indicar o 72, já que o 76 e o 72 não deram diferente significativamente. Deu para compreender, gente? Então, agora a gente chega numa desvantagem. Além da questão da taxa de erro do tipo 1, né, que eu dei uma pincelada ali, né, e que a gente vai falar quando a gente fizer um resumo desses testes no final da aula de hoje. Outra desvantagem é essa ambiguidade na hora de concluir. O que se usa, né, como estratégia para essa conclusão é a gente fazer agrupamentos de letras, tá? Eu vou fazer aqui no DMS, vou fazer no próximo que a gente vai ver que é o TUC, para vocês entenderem esse raciocínio do agrupamento de letras, tá? É como se eu fizesse bolinhas, né, agrupamentos, né, juntar médias que tenham letras iguais, tá? Junção de letras iguais. Ó, qual variedade tem só o Azinho? Só o B, né? Então, o B fica sozinho num grupinho, tá? Então, aqui, o B sozinho num grupinho. Depois, eu tenho letra A e B juntas. Quem mais tem A e B juntas? Só o C. Então, fica o C sozinho num grupinho. Depois, eu tenho letra B e C juntas. Só a variedade A tem B e C, então, outro grupinho só com a A. E eu tenho lá, por último, a variedade D sozinha. Então, eu consigo formar 4 grupos, né? Usando essas repetições de letras. E isso me levaria, então, à recomendação de só B, porque B ficou sozinha neste grupo. Deu para entender, gente? Espero que sim. Quando a gente olhar, então, o TUC que vem na sequência, talvez fique mais fácil de entender esse agrupamento que eu acabei essa estratégia, né, de agrupamentos que eu mostrei, tá? Bom, próximo passo, né, para vocês entenderem o que a gente vai fazer, então, agora em cada teste na sequência, é a gente ver como faz isso lá no R, tá? Então, vamos lá para o R. E eu tenho aqui, né, primeiro, só para a gente retomar, né, como eu tenho aqui o meu ambiente limpo, eu preciso, então, fazer a leitura dos meus dados de novo, tá, gente? Então, eu vou olhar lá o diretório onde estão os meus dados, o meu arquivo XLS, eu vou ler ele, e vou definir, então, variedade como um fator. Vou fazer a análise de variância
dos meus dados, né? Rendimento como função de variedade para esse conjunto de dados. E já vou deixar pronto aqui, tá, gente? Que a gente vai usar no final da aula de hoje, porque eu vou mostrar para vocês algumas... O que acontece com esses testes de comparações múltiplas quando a gente tem perda de informação. Então, eu vou retomar aquilo que a gente viu no final da aula passada, onde a gente tinha perdido 2 observações da variedade A e uma observação da variedade B. Então, eu vou criar o banco de dados com os dados faltantes e vou fazer também a nova para o caso dos dados faltantes, tá? Porque a gente vai retomar e vai precisar disso, então, para fazer o teste de comparações múltiplas. Então, vamos aos testes de comparações múltiplas, tá? Eles estão todos aqui na sequência, nesse código que eu deixei disponível para vocês lá no Moodle. Eu vou incluir, tá, gente? Eu não tinha incluído estes quantis aqui, todos eu vou colocar, então, né, aqui, né, em cada pedacinho aqui, prometo colocar para vocês terem essa... né, esse código completinho. E aí, então, aqui a gente tem o DMS, tá? Eu tô mostrando aqui todos os testes, né? Quase todos os testes que eu tô mostrando aqui, eu tô usando o pacote Agricoline. Então, a gente vai rodar, né, aqui o teste. E o teste do DMS, né, é a partir da função lsd.test, tá? Todos eles têm a mesma carinha, tá, gente? Eu chamo a nova, né, o objeto onde eu guardei o teste, né, da análise de variância que a gente fez, aqui em cima, né, acabamos de fazer aqui. Depois vem o meu fator, né, que é a variedade. O nível de significância para o teste, o meu alfa, 5%. Vou aqui pular para o finalzinho, até console igual a t, igual a true, ou seja, aparece, né, vai mostrar aqui no visor quando eu rodar, porque estão vendo que eu não estou fazendo atribuição a um objeto, depois eu não vou chamar ele, então, na verdade, ele vai rodar o teste e já vai mostrar o resultado, isso é essa instrução. E depois a gente tem uma instrução de agrupamento, verdadeira ou falsa, né, são as 2 linhas aqui que eu coloquei de alternativas para esse teste. Quando eu boto true, o que eu vou fazer é apresentar o resultado pelo sistema de letras, igualzinho eu fiz com vocês agora no passo a passo. Quando eu coloco false, o que eu vou entregar, né, o que essa função vai me entregar como resultado, não é o sistema de letras, e sim intervalos de confiança para as diferenças. E vai me mostrar lá com o sistema de asteriscos, né, 1 asterisco ou 2 asteriscos, para 5% e 1%, respectivamente, quando esse intervalo de confiança for significativo e, portanto, a diferença, tá? Ou seja, quando o 0 não estiver dentro do intervalo. Depois a gente vai olhar, eu vou mostrar ali o passo a passo, também vai aparecer nos slides, né, o cálculo na mão desse intervalo de confiança, mas é muito, muito simples. Eu vou mostrar aqui na saída do R. Então, vamos rodar o primeiro. Ó, ele apresenta alguns resultados aqui para nós, né? Algumas informações, né? Ó, dizendo, né, que a nossa variável resposta é rendimento, o nosso fator é variedade, dá aqui o quadrado médio do erro, né? Apresenta aqui um resumo das médias das variedades com desvio padrão, número de repetições e limites, né? O mínimo e o máximo e os limites de confiança para essas médias. Depois começa a dar as medidas para o cálculo que a gente fez agora na mão, né? Alfa de 5%, grau de liberdade do erro 20%, o teste lá, o quantio da distribuição T, que a gente buscou agora no R agora há pouco, né? 2,086. O DMS, a diferença mínima significativa que a gente calculou na mão, 12,10, né? 2,1 que a gente tem ali nos slides. E a ordem das médias decrescente com o sistema de letras, ó, o AA, BB e CC, tá? Desta forma aqui, né, dizendo para não fazer o agrupamento, aparecem as mesmas coisas do outro, com a diferença que não vai aparecer o sistema de letras, e sim as 6 comparações de médias, tá, gente? Então, vai comparar ó, o A e o B, A menos B é 13, a diferença, né? Ali a gente estava comparando B menos A, tá? Já vou mostrar ali nos slides onde é que tá isso. Ele mostra ó, o P-valor, que a gente não tinha, né? A gente simplesmente sabia que era significativa essa diferença. Aqui ele coloca, então, o P-valor. E também o intervalo de confiança, tá? Então, vamos dizer que essa saída é mais informativa.
mas tem gente que prefere o sistema de letras, tá, gente? Então, aqui eu estou mostrando para vocês as duas opções de resultados, tá? Ou o sistema de letras, ou este aqui em que apresenta, né, o tamanho da diferença na comparação, a significância dessa diferença, né, o p-valor e o indicador da significância, e os limites de confiança, o intervalo de confiança. Só para a gente entender, vamos ver, né? Na verdade vai aparecer ali nos slides, mas então eu já posso até mostrar aqui como é que eu obtenho este intervalo de confiança aqui, né, gente? Ó, aqui eu estou comparando A e B, né? Então, ó, A menos B, 72 menos 85 dá 13, né? E a gente tinha visto que é maior do que 12,1 e, portanto, diferente significativamente, por isso que tem letras diferentes. Ó, aqui tem A e aqui tem BC, não tem A, então, né, igual nos dois, mostrando então que 85 e 72 são diferentes significativamente. Então, essa diferença aqui, 13, em módulo, né, menos 13, então, por fazer A menos B, é significativa. Aqui eu tenho, então, o cálculo do quanto é esta significância, tá? E o intervalo de confiança, como é que eu obtenho? Eu pego aqui esse menos 13 menos 12,09739. Tá aqui, menos 25,09739, tá? E o limite superior vai ser menos 13 mais 12,09739. Tá lá, menos 0,9026109, tá? Como este intervalo, então, não contém o zero, né? Ele é significativo a 5%, tá? Porque o nosso intervalo aqui é calculado a 5%, né? Essa diferença mínima significativa foi calculada com alfa de 5. Deu para entender, gente? Depois eu vou mostrar aqui o cálculo passo a passo pro DMS e pro TUC, que é então o teste que a gente vai ver agora na sequência. Então vamos lá no teste de TUC, tá? As iniciais, né, DSH, diferença significativa honesta, ou HSD do inglês. Aqui a gente está usando, né, um delta, mas poderia ser HSD ou DSH, se eu quisesse usar as iniciais que nem do DMS. E ele é obtido de uma forma, todos eles, gente, é muito, muito parecido a obtenção, tá? Sempre é um produto de um quantio, de uma distribuição, pelo um erro padrão, tá? Neste aqui, no DMS, eu vou subir um pouquinho, ó, no DMS era o quantio da distribuição T, multiplicado pelo erro padrão da diferença entre duas médias. No TUC é o quantio da distribuição da amplitude total estudantizada, né? Que é uma distribuição que a gente não tinha conhecido ainda. Eu falei para vocês que eu não vou mostrar as tabelas aqui, mas tem lá o arquivo das tabelas no Moodle para vocês darem uma olhadinha, tá? E ele precisa, né, de alguns parâmetros, que é o alfa, o nível de significância, o T, que é o número de tratamentos, e GLE, que é grau de liberdade do erro. Então, com estas informações, lá na tabela eu obtenho o valor desse quantio. E eu multiplico esse quantio pelo erro padrão da média de um tratamento, que é obtido pela raiz quadrada do quadrado médio do erro dividido pelo R número de repetições, tá? Calculado este delta, qualquer diferença entre duas médias que for maior que ele é dita significativa. Então, o raciocínio, gente, é igualzinho, tá? Eu vou fazer esse passo a passo também e os próximos, então, a gente vai olhar de forma mais rapidinha, né? Porque o raciocínio é muito igual. Bom, primeira coisa, né? Então, eu preciso desse quantio aqui lá da distribuição para fazer o teste do TUC, tá? Então, eu preciso do alfa de 5%, são T igual a 4 tratamentos e 20 graus de liberdade do erro. Então, onde é que eu cheguei nesse 3,96? Eu tenho aqui que eu falei para vocês, né? Ó, quantio para distribuição do TUC, com 95%, né? 5% de significância, 95% de confiança, 4, que ele é então um teste bilateral, né? O quantio aqui, né, vai me entregar um resultado bilateral, 4 tratamentos, 20 graus de liberdade do erro. Tá lá o nosso 3,96, arredondando, que é o valor da tabela, tá, gente?
Voltei e vou multiplicar por 4,1. Quem é esse 4,1? O erro padrão da média de um tratamento, né? Então, raiz quadrada de 100,9, que é o quadrado médio do erro, dividido, então, por 6, número de repetições. Raiz quadrada, 4,1. Os dois multiplicados, 16,2. Então, diferenças entre médias que passem de 16,2 vão ser ditas significativas, tá? Então, vamos lá. 85 menos 76, 9. Não passa de 16,2. Então, duas letrinhas iguais a. 85 menos 72, 13. 13 não passa de 16,2. Então, eu repito a. Vejam que eu nem vou fazer essa comparação aqui, né, gente? Ó, porque automaticamente, se esses dois não são diferentes, esses dois também não vão ser diferentes. Então, estão aqui as minhas 3 letrinhas As, tá? Depois, então vamos seguir agora. Eu já comparei o 85 com o 76 e 72. Então, o 85 com o 62. Eu tenho aqui uma diferença de 23. Então, maior que 16,2. Então, agora eu não vou mais repetir o A aqui. Eu preciso de um B, né? Para mostrar que este A e este B são diferentes significativamente, tá? Então, agora vamos fazer a estratégia de cima para baixo, né? Para eu ir voltando aqui se eu preciso ir... Porque eu já sei que esse B não está lá do lado do 85, já vi que eles são diferentes. Mas eu não sei se esse B vai ser, então, aqui diferente, né? 62 é diferente de 72, e se esse 62 é diferente de 76, tá? Eu poderia comparar automaticamente, né? 62 e 76, e ver aqui que eu tenho 14 de diferença, que não passa de 16,2. Então, essas duas médias não são diferentes significativamente. Portanto, essas duas também não são. E por isso, então, que eu boto B e B aqui na sequência. Tá, gente? Então, uma única diferença significativa que é entre B e D, tá? E a gente fecha a nossa tabelinha. Só para a gente ver aquilo que eu falei, né? Que é a estratégia de fazer os agrupamentinhos pelas letras repetidas. Vamos fazer aqui com o Tukey, né? Que deu resultado diferente do sistema de letras lá do DMS. Então, a proposta ali para fazer a recomendação que eu falei para vocês é ver as letras repetidas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho só um A sozinho. Nenhuma outra média tem A sozinho, né? Só a primeira, só o B. Então, B fica num grupinho sozinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou incluir, que eu acho que ajuda, a fazer umas bolinhas, tá? Vocês vão ver, eu vou deixar aqui do ladinho, né? Tanto em todos os, né? Nesses que são, nos dois primeiros, tá? Que eu expliquei. Então, no DMS, aqui no Tukey, eu vou colocar aqui do ladinho esses agrupamentinhos que vocês vão enxergar, tá? Então, eu tenho lá, né? O A vai ficar sozinho, tá? Depois eu tenho A e B. Então, eu tenho ó, duas médias que têm as letras A e B juntas. Então, C e A ficam juntas. E o B, né? Tá, a única, né? A média que tem só o B sozinho, só a D. Então, a média da variedade D, né? A variedade D fica sozinha. Então, eu tenho B sozinho, C e A num outro grupo e D num outro grupo. Então, eu tenho 3 grupos sendo formados, onde o primeiro grupo aqui que me dá o máximo rendimento é a minha indicação. Ou seja, B é a variedade que eu vou indicar nesse exemplo. Tá, gente? Então, eu vou colocar essas duas conclusões para o teste de Tukey, para o teste do DMS, nesses slides, tá? Eu vou atualizar lá no Moodle para vocês. E no R, como é que eu faço então isso lá no R? Muito parecidinho, né, com o DMS, mesma coisa, tá, gente? Então essas coisas vão se repetir bastante, tá? Então também usando lá o pacote Agricolae, a função é hsd.test e as instruções são as mesmas para o DMS, né, que é onde a gente usou lá no DMS, o LSD aqui no caso, tá? Onde, se eu colocar group igual a true, vai fazer o teste de médias colocando o sistema de letras. Ó, então, exatamente o que a gente tinha encontrado lá na mão, tá? Todas as outras informações aqui, tá, gente? Igualzinho a gente tinha visto. E colocando false, vai colocar, então, os intervalos de confiança. Então, veja, o único intervalo de confiança que deu significativo foi quando eu comparo B e D, as duas médias extremas, tá? Então, foi o único intervalo que
não conteve zero, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma outra alternativa para o teste de Tukey, que dá resultado, né, muito parecido com o que a gente acabou de ver, tá? Mostrando, ó, as diferenças, as significâncias e o intervalo, tá? Então, tudo muito parecido com o que a gente viu ali. Só que o que eu achei interessante para chamar para vocês aqui é esse plot, né, que faz desse teste para Tukey, onde ele vai mostrar aqui, ó, as barrinhas, que são aqueles intervalos, esses intervalos de confiança aqui, e coloca o zero, né, como nosso ponto de referência para esses intervalos, e a gente enxerga que o único intervalo de confiança ó, que não contém o zero é quando compara B e D, tá? Então, eu trouxe só porque eu achei bem interessante esse gráfico, tá, gente? Seguindo, a gente tem, então, só para formalizar as fórmulas, né? Deixar, então, aqui nos slides o cálculo utilizando as fórmulas, ou seja, fazendo cálculo na mão dos intervalos de confiança para estes dois exemplos, né? E o raciocínio vai ser o mesmo para todos os outros testes que a gente vai ver na sequência. Então, para o DMS, onde eu uso aqui a estatística T, né? E para o Tukey, onde eu uso aqui esse quantio da distribuição do Tukey. Tá? E vocês veem o que aparece, ó, os dois é a mesma coisa que eu já tinha dito, ó, é a diferença entre duas médias, menos e mais, para achar então o limite inferior e superior do intervalo, o valor da diferença mínima significativa, ou menos e mais o delta, né, que é aquela diferença lá calculada pelo Tukey, né? Então, exatamente o que eu tinha dito para vocês, a gente mostra aqui o cálculo na mão, né, então fazendo o intervalo de confiança para o DMS e o intervalo de confiança para o Tukey, né? Então, esses resultados que a gente tem plotados aqui são exatamente, né, apresentados aqui, são exatamente os resultados que a gente obteve agora lá fazendo no R, né, para o DMS e para o Tukey, tá, gente? Próximo teste é o teste de Shefé, tá? O teste de Shefé, ele pode ser utilizado para contrastes mais complexos, tá? E não só contrastes pareados, contrastes mais simples, né? Os chamados de contrastes elementares, que é o que a gente está fazendo aqui. E o que a gente está fazendo aqui é um contraste. Na hora que eu comparo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho que aparece contraste, ó. Na hora que eu comparo uma média com outra, então eu estou comparando A contra B, eu estou fazendo um contraste, certo? Mas eu poderia fazer um contraste mais complexo, né? Ou seja, um contraste maior, que não este contraste elementar, tá? Eu já vou mostrar isso no exemplo que a gente vai fazer o cálculo, e aí eu mostro ali, então, o que seria, onde é que mudaria, né? O que vai mudar são estes coeficientes aqui, ó, gente, esses Czinhos. Teve um aluno que me mandou mensagem perguntando o que eram esses Czinhos, tá? Então, agora eu vou tentar explicar aqui no teste, e aí eu disse até para ele que, na verdade, a gente vai entender bem essa ideia de contraste quando a gente for para a nossa próxima aula, que são os contrastes ortogonais, tá? Então, para obter este ES, que é a nossa diferença mínima significativa para o teste de Shefé, eu obtenho a partir dessa expressão, raiz quadrada de T menos 1, T, né, número de tratamentos, F, quem é esse F aqui? É o F crítico lá da distribuição F. Com alfa, nível de significância, grau de liberdade de tratamento no numerador, grau de liberdade do erro no denominador. E que multiplica a variância do contraste. E a variância do contraste, então, é calculada como a razão entre quadrado médio do erro e R, número de repetições, que multiplica, então, esse somatório dos coeficientes do contraste ao quadrado, tá? E a gente vai entender isso agora no exemplo, vai ficar mais fácil de entender no exemplo, tá? Então, o exemplo esse aqui também eu vou mostrar, né, com mais detalhe. Então, a primeira coisa, né, para eu obter essa diferença para o teste de Shefé, né, essa diferença mínima significativa para o teste de Shefé, eu vou precisar T, né, T é o número de tratamentos, então 4 menos 1, o F, né, a 5%, com 3 graus de liberdade de tratamentos no numerador e 20 no denominador, 3,10. Então, só vou lá no R só para mostrar para vocês, que eu também vou deixar prontinho para vocês. Ó, então, é o quantio da distribuição F, né, 5% de significância com 95% de confiança, né, a probabilidade.
3 graus de liberdade no numerador e 20 no denominador, tá lá o nosso 3,10, tá? Que é o que eu tenho, então, aqui nos slides, arredondando 3,10. E eu preciso, então, da variância do contraste. Então, a gente viu que a variância do contraste é quadrado médio do erro dividido por R, número de repetições. Então, aqui vai aparecer lá, ó, 100,9, que é o quadrado médio do erro, e 6, que é o número de repetições. Bom, aí na nossa fórmula, deixa eu subir aqui um pouquinho, ó, aparecia aqui somatório dos coeficientes ao quadrado. Quem são esses coeficientes? Como que a gente vai fazer aqui? São sempre comparações pareadas, gente. Eu vou estar sempre fazendo, ó, B menos C. Então, B menos C, eu estou multiplicando B por 1, ó, 85 menos 76. Então, na frente do 85 é como se eu tivesse mais 1, e na frente do 76 eu tivesse menos 1, né? O sinal dessa comparação. Isso menos isso, né? Então, tá ali, ó, mais 1, coeficiente da primeira média que eu estou comparando, menos 1, coeficiente da segunda média que eu estou comparando. Então, essa é a ideia de comparações simples, elementares, né? Mas eu poderia estar fazendo contrastes mais complexos, tá, gente? A gente vai entender isso mais pra frente. Então, eu poderia estar, por exemplo, comparando B e C contra A. Para eu comparar B e C juntas contra A, eu faria uma média de B e C e diminuiria de A, tá, gente? Então, os meus coeficientes seriam meio, meio e menos 1, tá? Espero que eu tenha conseguido entender, mais ou menos, pelo menos, mas a gente vai entender melhor quando a gente for, então, lá para os contrastes ortogonais. Aqui, o que a gente sempre vai ter vão ser contrastes elementares, então vão ser sempre os coeficientes 1 e menos 1, né? Ou seja, sempre vai aparecer 2 aqui, gente, então, porque 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado dá 1 mais 1, 2, tá? Então, para o Chefé, para comparações elementares, sempre vai ser 2 vezes quadrado médio do erro dividido por R, tá? Colocando isso lá na nossa fórmula, a gente chega então em 17,7 para a diferença mínima significativa, tá? E aí, depois disso, a gente faz exatamente as mesmas comparações que a gente fez, que eu expliquei lá então, né? Daí isso a gente vai pular agora, tá, gente? Porque fica, então, né, é repeteco, tá? Então, mas eu peço que vocês façam, tipo, o que eu sugiro, tá, gente? Aqui nos meus slides, seria o ideal, em sala de aula a gente estaria fazendo isso, peço desculpa, podia ter me organizado e ter feito, né? Ter feito essas letrinhas não estar aparecendo aqui e a gente ir fazendo na mãozinha. Então, eu sugiro que vocês façam isso, tá? Coloquem uma tabelinha só com as médias e façam essa comparação. Isso menos isso, é maior? Não é maior? 2 letras iguais. Ah, é maior? Então muda a letra, tá? Para ver se vocês chegam nesses sistemas de letras que a gente vai ter em cada um dos testes que a gente vai vendo agora na sequência. Tá, gente? Combinado? No R, tá? Então, mesma coisa. Então, de novo, né? Vai ficar bastante repeteco. Então, eu só vou rodar aqui para mostrar para vocês. Mesma coisa, ó. Então, a função é chefé.teste. E as informações as mesmas. E eu só tenho lá, né? Agrupamento sim ou não, que vai aparecer sistema de letras, por este primeiro caso, ó, aqui o sistema de letras, e intervalos de confiança por esta segunda opção, tá? Pronto. Próximo teste que a gente vai ver na sequência é o Bonferroni. O Bonferroni nada mais é do que ele é um teste muito parecido com o DMS, com a diferença de que a gente vai fazer uma correção no nível de significância para as nossas múltiplas comparações, certo? Então, o que eu tenho aqui no DMS, né, na diferença mínima significativa pelo Bonferroni, pela correção de Bonferroni, é T lá da tabela T de Student, com alfa, né, corrigido, e esse alfa vai ser corrigido pelo número de comparações que a gente vai fazer, tá, gente? Então, no nosso exemplo que eu tenho 4 tratamentos, 4 2 a 2 são 6 comparações. Então, eu vou ter alfa dividido por 6, tá? Já vai aparecer isso para nós. Então, este é o alfa que eu vou procurar lá na tabela T, tá? E não o 5%.
E grau de liberdade do erro, aqui no nosso exemplo 20, que multiplica o erro padrão da diferença entre duas médias, que a gente já tinha calculado, então, anteriormente, tá? Então, que era 5,8. Então, já está aqui, já trouxe, né? Apareceu o cálculo aqui para nós, porque a gente já tinha feito lá para o DMS. E agora eu preciso, então, procurar o valor T para este alfa corrigido. 5% dividido por 6, que é o número de comparações, né, que a gente vai fazer, 4 duas a 2, é 0,008333, tá? A gente nem tem isso na tabela T, de fato, né? Então, até foi isso que me motivou a vir a fazer no R também, tá? Então, tá aqui o do Bonferroni. Então, é o quantio da distribuição T. O nosso alfa, então, é 0,00833. Duas caudas, né? Vou dividir entre duas caudas esse alfa. Então, 1 menos isso, né? Para eu ter o quantio da distribuição T com 20 graus de liberdade. Tá lá, então, o nosso valor, 2,927, 923, né? Arredondando, 927, que eu acho que é o que eu botei aqui, 927, tá? Multiplicando, eu tenho 17 como a diferença mínima significativa, então, pelo Bonferroni. E a partir daqui, mesma coisa que a gente viu, né? Fazer as comparações duas a duas e vendo lá quando são iguais, letras iguais, quando são diferentes, muda a letra, tá? No R, muito parecido com o DMS, o nosso primeiro teste aqui, ó. Na verdade, a instrução é a mesma, ó. LS, o teste, né? A função é a mesma, LSD teste, ó. Estão vendo? É o mesmo do DMS, o primeiro teste de comparação múltipla que a gente viu. A diferença é que eu vou colocar essa instrução aqui, ó. A probabilidade vai ser ajustada, então, né, o meu alfa vai ser ajustada pelo Bonferroni, ou seja, vai fazer aquela divisão por 6 do alfa, tá? Basicamente, é essa a diferença na instrução do teste. E aí vai aparecer para nós, ó, tá aqui o nosso 17, ó, da diferença mínima significativa que a gente acabou de chegar, o valor do T lá, ó, para o alfa corrigido, né, de 0,0083, 2,927, e o sistema de letras, e o de baixo, a mesma coisa, entregando os intervalos de confiança. Tá, gente? Bem simples, né? Então, aqui já vou deixar os próximos testes que a gente já vê na sequência, viu, gente? Teste pra caramba. Isso que eu tô mostrando só alguns pra vocês, tá? Porque tem bem mais, tá? Opa. Próximo, o Dunnett. O Dunnett é um teste diferente do que a gente viu até agora, dos outros, né? Porque ele não faz todas as comparações, ele não faz todas as 6 comparações, né? Ele não vai comparar todas as médias duas a duas. Ele vai comparar as médias, ele vai ter uma média, que é um dos tratamentos é chamado de tratamento padrão, ou tratamento testemunha, ou tratamento controle, que embaixo está chamando a atenção, tá? E as outras médias vão ser comparadas com este tratamento. Aqui no nosso exemplo, esse Dzinho que aparece aqui, né, de Dunnett, não é esse D aqui que eu tô falando, né? A D aqui é do nosso exemplo, tá? A variedade D é o nosso tratamento testemunha, é o nosso tratamento padrão, tá? Ou seja, sei lá, é como se fosse a variedade que vinha sendo utilizada, a primeira variedade de cana-de-açúcar conhecida, certo? É a nossa referência, tá? Mais ou menos isso, para a gente entender. E aí eu vou comparar as outras médias com ela. Então eu vou comparar a variedade A contra D, a B contra D e a C contra D. As outras comparações eu não vou fazer, tá? Eu só vou comparar com a padrão. Ou seja, é como se eu quisesse saber se as novas variedades são diferentes, no nosso caso aqui melhores, né, que a gente espera, diferentes, melhores, do que a variedade padrão, que é a D, tá? E aí, então, a gente tem lá uma distribuição T, né, de Dunnett, é uma distribuição especial, onde eu preciso de parâmetros alfa nível de significância, T número de tratamentos e grau de liberdade do erro. Este quantio aqui, né, esse crítico lá da tabela, da distribuição, vou multiplicar pelo erro padrão da diferença entre duas médias, que a gente já tinha calculado, né? Aqui, 5,8.
Bom, este 2,54 aqui, lá da distribuição de Dunnett, a gente tem a tabelinha lá, então, no PDF que eu disse para vocês disponível, né? Então, vocês conseguem enxergar, achar esse 2,54 lá. E eu coloquei aqui, então, no... procurei, né, aqui uma função que me desse esse quantil, tá, gente? E esse quantil aqui eu obtive a partir deste, né, utilizando este pacote aqui, NC Dunnett. A função é QNC de Dunnett. Eu vou colocar aqui, então, né, a confiança, 0,95, 20 graus de liberdade. E aqui são dois parâmetros, tá, gente? Que pelo que eu pesquisei, eles sempre devem aparecer no número de, né, o número desses parâmetros, né, então tô vendo aqui que são 3, é sempre, então, o número de tratamentos que eu vou estar comparando com a testemunha, né, então é o número de tratamentos menos 1 no nosso caso. Que eu devo colocar 0,5 para este parâmetro aqui e 0 para este, tá, gente? E aí, fazendo isso, a gente chega lá no nosso 2,54. Que eu estou utilizando aqui, que é o mesmo que a gente encontraria lá na tabela, tá? Multiplicando por 5,8, eu tenho 14,7. Então, esse é o valor que eu vou utilizar para testar as diferenças entre as médias. Então, eu vou comparar cada uma delas. Na ordem aqui, ó, primeiro a B contra a D, né? Então, 85 menos 62 é 23. Maior que 14,7, as duas são diferentes. B é maior que D. Depois, 76 menos 62 é 14. 14 não é maior que 14,7. Então, não são diferentes, né? Então, C não difere de D. E, por fim, né? Obviamente, a gente já saberia, né? Já que essas duas não são diferentes, essas duas também não vão ser, porque a diferença é 10, que não passa de 14,7, portanto, A e D não diferem. Tá? Então, o Dunnett a gente coloca, não utiliza sistema de letras, tá? A gente vai colocar se existe ou não a diferença entre a testemunha. Então, o que eu estou dizendo aqui é que B é a única variedade das novas, B é a única variedade das novas, né? Que é A, B e C, as variedades novas, que difere da nossa testemunha, da variedade padrão, da variedade antiga, o que quer que seja lá, como a gente está denominando ela, tá? O Dunnett no R, tá? Vamos lá. Tem um cuidado aqui, tá, gente, que eu vou chamar a atenção. Primeiro, o teste de Dunnett está disponível dentro deste pacote aqui, Multicomp, tá? Então, rodei aqui o Multicomp. E eu vou usar a função glht. E depois que eu uso a função, eu preciso pedir summary desta função, tá? Então, eu já deixei aqui as duas, né, encadeado para ter já o resultado. Eu coloco lá o meu objeto, o resultado da nova. E esta função aqui é que vai me dar as comparações múltiplas, tá? Então, existem diferentes comparações múltiplas disponíveis. E a que eu quero aqui é a do Dunnett, tá? Então, eu coloco essa instrução e ele vai fazer a comparação. Só que o problema e o cuidado, gente, né? Então, aqui eu até poderia ter colocado aqui também na minha instrução aqui, né? Cuidado, mas eu coloquei lá nos slides, ó. Cuidado, tá? Porque o R vai utilizar sempre o primeiro tratamento como testemunha. E o nosso primeiro tratamento, em ordem alfabética, é o A, tá? Então, aconselho, né? Quando vocês forem fazer essa análise para um cliente, né, num exercício, por exemplo, talvez colocar em ordem já, colocando o tratamento testemunha como a primeira letra, ou colocando o númerozinho 1 na frente, alguma coisinha assim, que tornem ele em ordem alfabética o primeiro tratamento. Daí, desta forma aqui, já daria pronta, né? Faria o teste prontinho para nós e estaria correto essa saída. Não está no nosso caso porque o A não é o nosso tratamento testemunha, né? É o D. Então, uma forma de eu resolver isso seria, então, fazer o que eu disse para vocês de colocar, né, o tratamento testemunha como primeiro, né, em ordem alfabética, ou colocar os contrastes, ou seja, os testes que eu quero fazer aqui, ó. Então, eu quero comparar o A com o D e saber se é igual a 0, eu quero comparar o B com o D e ver se é igual a 0, e quero comparar o C com o D e ver se é igual a 0, tá? Mesma coisa, tá, gente? É isso, ele tá entendendo a mesma instrução do de cima, só que agora ele vai fazer a comparação com o D, ó. Então, tá aqui
a nossa comparação e vejam que o único que deu significativo aqui foi a diferença entre B e D, tá? Então, cuidado, tá, gente? Por isso que eu botei aqui pequenininho, botei um cuidado aqui, porque esse é o resultado correto da nossa análise. Bom, próximo teste que a gente vai olhar aqui é o SNK. O SNK é o primeiro teste de comparação múltipla com amplitude múltipla, tá? Teste de comparação múltipla com amplitude múltiplas, ou seja, com diferença mínima significativa diferente, dependendo de que médias eu estou comparando, tá, gente? Vou explicar no exemplo, vai ficar claro. Né? Então, a carinha é tudo muito parecido, né? Sempre vai estar multiplicando pelo erro padrão, aqui no nosso caso o erro padrão da média de um tratamento. E este quantio aqui é o mesmo quantio lá da distribuição de Tukey, tá? Onde alfa é o nível de significância, grau de liberdade do erro, então no nosso caso aqui, alfa nível de significância é 5%, a gente está usando, grau de liberdade do erro é 20%, e este P, que é o diferente, que no Tukey a gente tinha aqui como T, número de tratamentos. Aqui é P, número de médias que estão contempladas, que estão dentro daquela comparação, que estão abrangidas naquela comparação, tá? Então, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Quando eu comparo o 85 e o 76, ou seja, o B e o C, eu tenho só duas médias. Não tem nenhuma média aqui no meio do caminho, deu para entender? Então, eu tenho duas médias sendo comparadas. Então, P é 2. Quando eu comparo o 85 e o 72, ou seja, as variedades B e A, eu tenho três médias no meio do caminho, né, sendo abrangidas nesta comparação. Então, meu P é 3, tá, gente? E quando eu comparo B e D, né, o 85 e 62, eu tenho 4 médias contempladas, ou seja, abrangidas, né, no meio do caminho aqui. Deu para entender? E aí o meu P é 4. E aí o resultado vai ser igualzinho o do Tukey. Então, esse 3,96 foi exatamente o valor que a gente já teve lá no Tukey, que deu a diferença de 16,2. E quando eu tenho duas médias, o valor da distribuição do Tukey vai ser o mesmo valor que a gente obteve lá para o teste T do LMS. Então, essa é uma característica do teste de amplitude múltipla, o SNK, que no número mínimo de médias ele é igual ao DMS e no número máximo de médias ele é igual ao Tukey, tá? Então, ele é um teste mais flexível, vamos dizer assim, entre os dois extremos, tá? Isso vai aparecer lá no nosso resumo quando a gente comparar todos os testes. Bom, como é que eu obtenho então essas medidas aqui, né, esses quantis, pela distribuição do Tukey, tá? Que a gente já tinha feito para o Tukey, agora eu vou fazer aqui para o SNK. Ó, a gente tinha feito para o Tukey aqui, onde eu botava 4 números de tratamentos. No SNK vai aparecer 4, quando eu estiver fazendo 4 médias, 3 quando eu estiver comparando 3 médias, né, abrangendo 3 médias, e 2 quando eu estiver abrangindo 2 médias. Né, 0,95, né, a probabilidade, e 20 graus de liberdade do erro. Ó, então estão lá os nossos 3 valores de quantis que trouxemos aqui, ó, tá? Que a gente vai multiplicar por 4,1 e obter essas diferenças mínimas significativas que estão aqui embaixo, esses deltas. Certo, gente? Então, para a gente exemplificar, só para vocês terem uma ideia de como é que eu vou utilizar essas 3 medidas. Eu vou comparar 85 com 76. Essa diferença aqui dá 9. E eu vou comparar esse 9 com este 12, porque aqui eu tenho duas médias sendo abrangidas. Agora, quando eu for fazer 85 menos 62... Não, vamos lá. 85 menos 72, tá? Eu tenho 3 médias abrangidas aqui. Então, 85 menos 72 dá 13. E aí, eu vou comparar esse 13 não com o 12, e sim com o 14. Então, vejam, tá? Que 85 menos 72 dá 13 não é menor que 14, portanto, não é diferente significativamente. Se eu comparar errado aqui com o 12, eu diria que é significativo, tá? Então, essa é a ideia da amplitude... dessa diferença... essa amplitude móvel, né?
de comparação, tá, gente? Então, a última aqui, 85 menos 62, 13, 23, eu vou comparar com o 16,2, né? Que é quando eu tenho 4 médias sendo abrangidas. Certo, gente? Tá? Entendido? No R, como é que eu faço? Muito parecido com os outros que a gente tinha feito até então. Eu tenho uma função que faz o teste do SNK, que é snk.test, e a instrução é igualzinho a todos os outros que a gente viu anteriormente, né? O resultado da ANOVA no objeto, o nosso fator, o nível de significância. Se eu vou fazer agrupamento de letras ou se eu vou fazer com intervalos de confiança e apresentar o resultado no console. Certo? Fazendo isso aqui, então, a gente chega, né? O sistema de as médias que a gente tinha encontrado, né? As médias, perdão. As diferenças mínimas significativas com 2 médias, 3 médias e 4 médias sendo abrangidas. E o sistema de letras. E aqui, mesma coisa, só que agora eu estou colocando, então, o resultado com intervalo de confiança, tá? Perdão, intervalo de confiança. Então, aqui os resultados apresentados. O Duncan, gente, o Duncan vamos dizer assim, ele é parecido, é uma ideia como se fosse o Bonferroni para o DMS. O que o Bonferroni fazia? Uma correção no nível de significância para usar a distribuição T, né? O Duncan faz a mesma coisa, né, que é parecido, né, com o SNK, que a gente acabou de ver. Então, ele também é um teste de amplitude múltiplas, né, para comparação entre as médias. Ele também usa, né, deixa eu voltar ali, ó, o SNK. Também usa, então, aqui o quantio da distribuição lá de amplitude total estudentizada, né, do Tukey. Também é um teste, então, de amplitude múltiplas. Né? Então, tem esse pezinho aqui, né, que vai ser o número de médias de tratamentos incluídas, abrangidas na comparação. Só que agora o meu alfa não é 5% sempre. Ele é proporcional, ele é corrigido em função do número de médias que eu estou comparando, tá, gente? Então, esse é o nosso cuidado. E aqui o erro padrão da média de um tratamento. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Se P for igual a 2, ou seja, 2 médias estão sendo abrangidas, a continha que eu vou fazer é essa aqui, tá, gente? A correção na taxa de erro é 1 menos alfa elevado a P menos 1. P menos 1, então, é o número de médias abrangidas, tá? Então, se P for 2, 2 menos 1, 1. Então, né, 1 menos 0,95 é 1,95. 1 menos 0,95 é o alfa 0,05. Então, quando eu comparo, a comparação é pareada, entre, né, duas médias próximas ali, uma do ladinho da outra, o nível de significância é o nosso alfa, tá? Quando eu tenho 3 médias sendo abrangidas, eu vou fazer uma correção sendo mais flexível, tá? Aqui tá arredondado. A gente botou o valor, né, o cálculo certinho lá no R, já vou mostrar para vocês. Então, esse meu alfa para 3 médias abrangidas é elevado aqui a 3 menos 1, né? Então, eu vou ter 0,95 elevado a 2, 1 menos isso, dá 0,975, tá? Então, quase 10%, tá? E assim por diante, tantas quantas forem as médias sendo comparadas, tá? Eu fiz isso já para nós aqui no R, ó, tá aqui o Duncan, ó, ele usa também o Tukey, tá? Perdão, aqui é o SNK, né, que eu nem tinha mostrado para vocês, não, a gente tinha olhado o SNK, né? Então agora a gente tá olhando o Duncan. O Duncan, então, também usa o Tukey, mesma coisa, tá? Só que daí eu vou estar fazendo, ó, igualzinho, né? Ó, 2 médias, 3 médias, 4 médias, todos eles com 20 graus de liberdade do erro. Só que no SNK, o nível de significância era 5% em todos os, né, os quantis. Aqui não, eu vou estar fazendo essa correção, porque eu vou estar elevando lá o 0,95 a P menos 1, então em 1, P menos 1 em 2, P menos 1 em 3, certo? Porque aqui é o valor do P, né? Deu para entender, gente? Então, se eu rodar isso aqui, ó, eu vou ter os nossos 3 valores, 2,95,
3,10 e 3,19, arredondando, acho que é isso. Tá? Aqui acabou ficando 3,18, tá, gente? Mas, né, aqueles 3 valores que estão lá, um errinho aqui de arredondamento. E aí eu vou fazer o quê? Multiplicar esses 3 valores por 4,1, ó, que é o erro padrão aqui da média de um tratamento, tá? Então veja que ele é bem parecido com o SNK, com essa diferença de que a gente faz a correção, então, do nível de significância, tá? E depois é o mesmo raciocínio, né? Se eu estiver comparando essas duas aqui, ó, eu vou usar este valor. Se eu estiver comparando aqui, eu vou estar usando esse valor. Ou se eu estiver comparando aqui, eu vou usar também este valor. E se eu estiver comparando aqui, eu vou usar este valor, tá? E o Duncan, lá no R, é o resultado, assim, a análise é bem parecidinha com a do SNK também. Então, a instrução teste é Duncan.teste, a nova variedade, né? A nova lá, o resultado, né? O objeto onde está o resultado da nova, variedade nosso fator, apresentar o resultado no console, né? No desktop aqui, o nível de significância, e aqui, se eu quero comparação, sistema de letras ou intervalo de confiança. Então, sistema de letras, tá aqui, ó, exatamente os valores que a gente tinha ali, que eu apresentei, ó, nos meus slides. Ó, aqui, ó, exatamente estes 3 valores ali, tá? Aqui. E o resultado pelo intervalo de confiança, tá? E por fim, gente, um último teste que a gente tem aqui, já vou deixar porque a gente vai voltar para cá, né? O Waller-Duncan. O Waller-Duncan, ele, também conhecido como teste da razão bayesiana K, ele leva em consideração uma ponderação entre os 2 erros do tipo 1 e do tipo 2, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho e vai ver que esse é vamos dizer assim, na hora que a gente for falar entre todos os testes de comparações múltiplas, o que a gente tem é uma competição entre esses 2 erros. Um é mais criterioso no controle do erro do tipo 1 e o outro são mais criteriosos no controle do erro do tipo 2. E o teste da razão bayesiana K, o que faz é tentar achar um meio do caminho entre essas 2 medidas, tá? Então, a gente tem, né, uma tabela lá, uma distribuição, né, para Waller-Duncan, onde eu vou usar K. K, então, é essa ponderação entre o custo dos 2 erros, que quando eu tenho um alfa de 5%, essa ponderação é igual a 100, esse K é igual a 100. F é o F que a gente calculou lá na nova, que tinha dado 5,41, né? O F calculado da tabela nova. Depois eu preciso de mais um parâmetro, que é grau de liberdade de tratamentos e grau de liberdade do erro. E esse quantio aqui da distribuição do Waller-Duncan é multiplicado, então, pelo erro padrão da diferença entre 2 médias. Eu nem cheguei a deixar aberto aqui essa tabela, gente. Tá? Deixa eu abrir rapidinho só para mostrar para vocês qual é o problema da tabela, tá? Porque eu não vou mostrar todos esses cálculos. Vou só chamar a atenção para vocês. Cadê as tabelas? Aqui. Deixa eu subir. Essa aqui é a do Waller-Duncan. Aqui. Ó, tabela 8, tá? Qual é o problema dessa tabela, gente? Ela tem alguns valores para F. A gente vai ter, que nem no nosso exemplo aqui, né? A gente tem número de graus de liberdade do erro, o número de graus de liberdade do erro e o número de graus de liberdade de tratamentos. E o nosso K aqui, né? Que é a razão lá entre o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. O nosso problema é justamente a tabela, o valor do F. No nosso caso, o nosso F deu 5,41. Então, eu tenho que achar uma tabela que tivesse um F de 5,41. Não tenho. O que eu tenho? Eu tenho uma tabela onde eu tenho F igual a 4 e eu tenho uma tabela onde eu tenho F igual a 6, certo?
Aqui, o 20, grau de liberdade do erro. Então, eu sei qual é a coluna que eu vou utilizar, né? E a minha linha seria 3. Então, vejam que eu nem tenho 3, ó. Eu tenho 2 e 4. Então, eu nem tenho 3 graus de liberdade do numerador, que é o grau de liberdade de tratamentos, em nenhuma das duas. Então, o que eu teria que fazer são, usando a tabela, tá, gente? Vamos lá, vamos voltar. A gente pensando que antigamente a gente não tinha um R para nos ajudar, tá? Eu teria que fazer várias interpolações nestas duas tabelas aqui, né? Ou seja, nestes valores aqui, ó, tá? Por quê? Porque o meu número de graus de liberdade de tratamento está no meio do caminho. E também porque o meu F está aqui no meio do caminho. Deu para entender, gente? Tá? E é isso que vocês vão enxergar aqui nos slides nos próximos. Ó, então aqui tá falando, né, a respeito das vantagens e desvantagens desse teste. E uma das desvantagens aqui diz que ele é trabalhoso, porque para a obtenção do valor da tabela, a gente tem que fazer várias interpolações sucessivas, tá? A vantagem é que ele faz, então, essa mistura entre as duas taxas de erro por experimento e por comparação, que é, né, a taxa de erro por comparação cuida do erro do tipo 1 e a taxa de erro por experimento cuida da taxa de erro do tipo 2. Né? Então, ele faz uma ponderação entre essas duas coisas. E aí, na sequência aqui, o que a gente tem é justamente, então, essa interpolação entre as tabelas. Ó. Tem o F, aqui, que tinha dado 5,41, né, que dá 5,4 arredondado. O grau de liberdade do erro era 20, a gente tem isso lá na tabela. O grau de liberdade de tratamento é 13, a gente não tem na tabela e precisa fazer várias interpolações. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Nestas sucessivas interpolações que aparecem aqui nesses slides, tá? E eu não vou chamar atenção disso. Por quê? Porque o que eu preciso da tabela, no final das contas, que a tabela não me entrega prontamente, é este valor aqui, ó. Que depois de todas aquelas interpolações aqui que a gente foi fazendo, eu cheguei em 2,116, tá? Porque eu preciso disso para multiplicar o erro padrão da diferença entre duas médias, que é 5,8. Para poder chegar no 12,3, que é, então, esse nosso delta, essa diferença mínima significativa para o Euler-Duncan, tá? Como é que eu acho esse 2,116, então, lá no R? É isso, então, que a gente vai ganhar esse tempo. Aqui, ó. Então, a gente tem essa função Euler, que é, então, da distribuição do Euler-Duncan. E aí eu preciso, ó, apareceu ali, né? O K, que é aquela razão entre o teste T, entre o erro 1 e o erro 2. O K, que é o número de graus de liberdade de tratamentos. O F, que é o número de graus de liberdade de erro, que é 20 no nosso caso. E o FC, que é o F calculado, que deu 5,41. Então, se eu rodar isso aqui, tá ali o nosso 2,116. Tá, gente? Muito mais rápido, né? Então, já até vou fechar a tabela aqui. Então, tá aqui, né, o nosso 12,3 que a gente obteria, então, usando esse produto aqui, né, do valor da distribuição pelo erro padrão da diferença. Aqui o sistema de letras, né, fazendo essas comparações com o 12, das diferenças com o 12,3. E aqui o resultado lá do R. Então, só para mostrar para vocês rodando aqui, o nosso último teste. A instrução é o Euler.teste, né, a instrução tudo muito parecidinho ali em cima. Eu não coloquei o alfa aqui, né, mas é o default, né, 0,05, só por isso, mas é o mesmo, né, então se eu rodar ali vai aparecer o nosso sistema de letras, né, as nossas informações aqui, ó, tá usando o K de 100, e o K de 100 ele é calculado com base no nível de significância de 5%, então que é o default, e depois o mesmo resultado apresentando, ele não mostra aqui intervalo de confiança, né? Ele vai mostrar se a diferença é ou não significativa. Ó. Então, verdadeira quando for significativa, falsa quando ela não for significativa. Ou seja, quando não passar dos nossos 13,1, né? Que a gente tinha obtido. Cadê a nossa diferença? Aqui, não. 12,3 é a diferença mínima significativa, tá? Isso. E aqui a gente tem um resumão, tá?
todos esses testes que a gente acabou de ver. Onde eu coloco aqui, então, as médias, os sistemas de letras dessas comparações, tirando o Dunnett, que não é sistema de letras, os valores das diferenças mínimas significativas, então vejo os de amplitude múltipla aqui, né, que tem 3 médias. Aqui embaixo a gente diz justamente isso, né, se é de amplitude simples ou múltipla, quantas diferenças foram consideradas significativas, e embaixo a gente fala, então, se esse teste faz o controle do erro por comparação ou por experimento, tá? Eu vou dar um pause aqui. Vamos falar então agora a respeito da comparação entre as duas taxas de erro, né? Para a gente comparar os testes quanto a serem mais liberais ou mais rigorosos, tá? Para a gente entender, então, se vocês olharem nessa tabela aqui, a gente tem um relacionamento entre a taxa de erro fixando, né, a taxa de erro por comparação em 5%, o que acontece com a taxa por experimento. E aqui, fixando a taxa por experimento em 5%, o que acontece com a taxa de erro por comparação. E aqui a gente tem, né, como é que se obtém o relacionamento entre taxa de erro por experimento e por comparação, tá? Para a gente preencher essas duas tabelinhas. Então, se a gente olhar aqui a gente tem o número de tratamentos. Então, vai estar mostrando para a gente a questão de quanto mais médias sendo comparadas, né, mais tratamentos, mais fica distante, né, a questão dessas duas taxas de erro. Mais diferente elas ficam, essas duas taxas de erro. E esse que é o risco, então, de alguns testes que são ou muito liberais ou muito rigorosos, tá? E aí a gente vai falar a respeito disso, comparando e ver quais que têm sido utilizados no sentido de achar um equilíbrio entre essas duas taxas de erro. Então, aqui nessa primeira coluna, a gente destaca o problema, então, dos procedimentos com a taxa de erro por comparação. Né, onde a taxa de erro por comparação está trazendo a falsa significância, né, o erro do tipo 1, que aumenta com o aumento do número de tratamentos. Né? Então, o que a gente tem aqui? Uma estimativa da taxa de erro do tipo 1 do experimento, ou seja, a chance de eu cometer pelo menos um erro do tipo 1 quando eu estiver comparando 20 médias, é 0,62 e 27. Né? Então, vejam que a chance de eu cometer um erro do tipo 1 é muito grande nos testes, quando a gente tiver, né, um grande número de tratamentos, nos testes que fixam a taxa, né, que controlam a taxa de erro por comparação. Já nessa segunda coluna, a gente está falando dos testes. Então, aqui um exemplo clássico de teste que faz esse controle aqui é o DMS, né? Então, vejam que o risco do DMS está quando a gente faz muitas comparações, né? Que ele acaba sendo muito liberal e a chance de a gente estar cometendo tomando alguma decisão errada nessas comparações é muito grande, tá? Já por outro lado, a gente tem aqui o exemplo do teste do Tukey, que faz o controle do erro para o experimento. O que acontece com o alfa? Né? Acontece o inverso. Né? Como eu fixo pro experimento, ou seja, eu estou garantindo que é 5% a chance de eu cometer um erro do tipo 1, né, de dizer que uma diferença é significativa e na verdade ela não ser, para todas as comparações. É 5%, certo? Então, se eu for olhar a chance de eu cometer esse erro em cada uma das minhas comparações, se eu tiver lá um número de testes muito grandes, né, é 0,0028. Então, isso está dizendo que se o meu alfa é muito, muito, muito pequeno deste jeito aqui, né, como a gente está olhando aqui, o que acontece? Né, que automaticamente a chance do erro do tipo 2 aumenta muito. Ou seja, a probabilidade de eu aceitar uma H0 falsa. Então, meu teste acaba sendo muito rigoroso. E aí, o que vai acontecer é que diferenças que de fato existem, ou seja, médias que realmente são diferentes, a gente não consegue dizer elas como, né, definir elas, né, concluir elas como significativas, em função da taxa de erro, então, ser
de erro do tipo 2, né, ser muito grande, tá? Porque daí eu acho, quando a taxa de erro do tipo 1 está muito pequena, a taxa de erro do tipo 2 está aumentando muito. Tá? Então, esse é o contraponto entre os extremos dos nossos testes. Tá? Então, a escolha entre um teste e outro deveria ser levada em consideração ponderando esses dois erros, ou seja, a gente tentar diminuir um erro do tipo 1, aumentando o tamanho do teste, né, e diminuindo o erro do tipo 2 também, aumentando o poder do teste. Né? Esse seria o ideal, né, de para qualquer pesquisador, né, na hora de tomar uma decisão. Segundo esse autor aqui, ao mesmo tempo que a gente quer então nos proteger de decisões incorretas, né, ou seja, de falsas significâncias, controlando o erro do tipo 1, né, de só dizer que uma diferença é significativa quando ela realmente, né, realmente for, a gente também deseja ter mais poder, ou seja, as diferenças que realmente são significativas, a gente quer que elas apareçam. Né? Então a gente quer as duas coisas, a gente quer tentar não cometer erros, mas a gente também, tentando não cometer erros, pode deixar de detectar diferenças, né? E é isso que a gente quer também, ou seja, a gente quer poder de teste. Montgomery, então, dá duas indicações, né? Ou seja, que levariam o decisor a escolher por um ou outro tipo de teste. Se a decisão equivocada, ou seja, uma falsa significância, né, o erro do tipo 1, invalidar todo o experimento, né, se a ocorrência de um erro do tipo 1 invalidar todo o experimento, ele sugere então que a gente utilize procedimentos de comparações múltiplas que controlem o erro do tipo 1 por experimento, tipo Tukey. Ou seja, se eu tenho lá no nosso exemplo da cana, né, são 4 médias, e eu estou fazendo, portanto, 6 comparações. Se qualquer uma dessas comparações eu tomar uma decisão errada, né, de dizer que é diferente quando de fato não é, isso invalidar o meu experimento como um todo, eu deveria então utilizar um teste que faça o controle do erro por experimento, tipo Tukey. Já se uma dessas decisões for equivocada, ou seja, eu dizer que existe uma diferença significativa entre duas médias e de fato elas não forem, ou seja, um erro de decisão, né? Isso não invalidar o meu experimento como um todo, ele sugere então que eu poderia usar um teste mais flexível, que faça o controle da taxa do erro tipo 1 por comparação. Tipo, né, lá no outro extremo, lá o DMS. Então agora nós vamos falar mais especificamente de alguns dos testes, né? Então o teste de Tukey faz o controle do erro do tipo 1 por experimento e acaba se tornando mais rigoroso no controle do erro do tipo 1 por comparação, né? Conforme vai aumentando o número de médias a serem comparadas. Então muitas vezes ele é criticado porque daí, controlando o erro do tipo 1 por experimento, acaba que ele é muito rigoroso, né, no erro do tipo 1 por comparação, e as taxas de erro do tipo 2 aumentam muito. O teste de Sheffer é mais rigoroso ainda nesse sentido, né? Então ele faz um controle maior ainda da taxa do tipo do erro do tipo 1 por experimento e, portanto, aumenta mais ainda a taxa de erro do tipo 2 do que o Tukey. A mesma coisa é o Bonferroni, que também é rigoroso nesse sentido. Né? Então, se eu tiver que fazer comparações pareadas em que eu queira escolher um teste que faça controle do erro por experimento e eu tenha bastante média sendo comparadas, o ideal então é que a gente use o teste de Tukey, né? Já que o Sheffer e o Bonferroni são muito mais rigorosos, né? E aí acabam perdendo bastante poder. Um teste, então, que se torna bastante liberal quando a hipótese nula é parcial. O que é uma hipótese nula parcial, né? Ou seja, nem todas as médias são iguais, nem todas as médias são diferentes, né? Ou seja, existem algumas médias iguais e algumas diferentes, tá? É o teste do SNK, tá? Ele é um atrativo para a utilização porque o poder dele acaba sendo superior ao Sheffer, o Bonferroni e o Tukey.
Ou seja, ele ainda faz o controle do erro por experimento, mas ele acaba sendo um pouco mais poderoso, né? Quando a gente tem essa questão de algumas médias serem iguais e outras diferentes. E acaba, então, sendo preferido em relação ao próprio TUC, como a gente tinha dito agora há pouco. Tá? Mas existe um risco maior da gente estar cometendo o erro do tipo 1, ou seja, declarar uma diferença como significativa e ela não sendo quando usar esse teste. Tá? Então é importante saber desse risco que está sendo, da possibilidade desse risco ser cometido. Já lá do outro lado, né, então dos testes mais liberais, a gente tem o teste de Duncan e o DMS, que não seriam recomendados pelas elevadas taxas de erro do tipo 1. Tá? É lógico, né, que quanto menor a taxa de erro do tipo 1, né, na verdade, assim, como ele não faz o controle, né, da taxa de erro do tipo 1, acaba que ele é um teste mais poderoso, né, porque ele não controlando a taxa de erro do tipo 1, a taxa de erro do tipo 2 fica pequena e, portanto, um teste mais poderoso. Tá? Então, nas comparações, só para a gente, né, comparar, nas comparações entre médias de tratamentos, considerando então o nível de significância de 5%, a taxa de erro por experimento vai ser maior do que 5% para um teste né, controlando a taxa de erro por comparação, que não faz nenhum tipo de ajustamento, como é o caso do DMS, vai ser menor do que 5%, que é um teste que faz um ajustamento além, né, para que seja no máximo 5%, como o Bonferroni, e vai ser exatamente 5% Tukey. Né? Então, numa linha lá, a gente tem o Bonferroni muito mais rigoroso, o DMS muito mais liberal, e o Tukey seria, então, um teste bastante indicado no sentido, então, de fazer esse controle da taxa de erro do tipo 1. Aqui só para a gente fechar, então, se a gente tiver interesse em várias comparações individuais e não estivermos preocupados com a questão do erro do tipo 1 nessas várias inferências, a gente usa o DMS, que é o teste mais liberal. Se a gente estiver, então, interessado em várias comparações, né, mas quer um teste mais poderoso e seguro do ponto de vista do erro do tipo 1, a gente escolheria o Tukey. Se a comparação for de uma testemunha contra os outros tratamentos, aí o teste de Dunnett também é um teste poderoso específico para este caso. E se a gente quiser um teste, então, que faça, né, uma abordagem bayesiana, né, e a gente entende as suposições feitas por Waller-Duncan, a gente escolheria, então, o teste de Waller-Duncan. Agora, para a gente finalizar a parte dos testes de comparações múltiplas, nós vamos ver o caso, então, quando a gente tem perda de informação. Tá? Quando a gente tem, então, o número de repetições diferente entre os tratamentos, a gente tem duas opções para tratar essa diferença, né? Porque, na verdade, isso vai aparecer no cálculo do erro padrão, né? O erro padrão da média de um tratamento ou o erro padrão da diferença entre dois tratamentos, tá? Porque a gente tinha lá que aparecia aqui no denominador o R, lembram? Aqui embaixo aparecia R. E agora ele não vai mais aparecer em função de que R não é mais constante, né? Então ele é variável dependendo das médias que estão sendo comparadas. Uma abordagem, então, um pouco mais complicada, né, que dá um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, quando a gente fazia essas coisas à mão, né? Hoje a gente tem essas abordagens todas implementadas lá no R, a gente vai mostrar. Seria fazer, então, utilizar exatamente o número de repetições dos dois tratamentos que estão sendo comparados. Seja, então, na hora de calcular o erro padrão da média ou o erro padrão da diferença. Uma outra opção, né, que vamos dizer assim que é menos trabalhosa, é a gente ter um único valor para o erro padrão da média ou erro padrão da diferença, onde o número de repetições que vai ser utilizado na fórmula é obtido por uma média harmônica das repetições dos T-tratamentos, tá? Então, a gente vai retornar aquele exemplo onde a gente perdeu aquelas três observações, né? A gente perdeu duas observações da variedade A e uma observação da variedade B, né? Então aqui a gente tem o resultado da análise que a gente fez então lá na aula passada. E aqui a gente vai apresentar só para o teste de Tukey, tá, gente? Mas o raciocínio vale para qualquer teste. Então a gente vai apresentar para o teste de Tukey usando a abordagem mais trabalhosa, né? Onde eu tenho que calcular então o erro padrão da média aqui no caso, para cada comparação, porque eu vou levar em consideração o número de repetições.
Então, na hora que eu comparo B e D, como B tem 5, ó, então vai aparecer aqui, como B tem 5 repetições e D tem 6 repetições, este aqui é o valor do erro padrão para o cálculo desse delta, né? E aqui 4,02 o valor lá da distribuição do Tukey, tá? Então, esta é a diferença para eu comparar, fazer as comparações, né, entre B e D. Tá? Vai ser a mesma coisa entre B e C, porque C também tem 6 observações, né? Então, B tem 5 e C tem 6, então vai dar o mesmo erro padrão, portanto, o mesmo 14,7 para o delta. Quando eu estiver comparando B e A, eu tenho 5 e 4 repetições, respectivamente. Então, este é o erro padrão da média, e eu vou chegar em 15,6 como né, o delta, diferença mínima significativa para a comparação. Depois, para eu comparar o C e o D, né, os dois com 6 repetições, então eu chego neste erro padrão e nesta diferença. E quando eu comparo C e A e D e A, né, A e D, os dois têm então, né, então C e A e D e A têm 6 e 4 repetições, respectivamente. E, portanto, este é o erro padrão e esta é a diferença, o delta, a diferença mínima significativa para o teste, tá? E aí depois, então, né, o que eu tenho que tomar o cuidado é justamente buscar a diferença, o delta, né, correto para fazer essas comparações. E feito essas comparações e descobrindo onde é que estão as diferenças, a gente faz o sistema de letra como a gente já tinha visto, tá? Daí é tudo igual. Então, a única diferença do que a gente tinha visto aqui é no cálculo do erro padrão da média, no caso do Tukey, né? Que vai levar em consideração o número das repetições dos dois tratamentos sendo comparados. No R, como é que eu faço isso lá no R? Exatamente como a gente tinha feito, né? Então a instrução é a mesma que a gente já vinha vindo antes lá. A única diferença agora é que eu vou colocar, então, eu calculei, lembra lá no início, eu calculei a nova para o banco de dados com as 3 observações a menos, né? E a instrução é a mesma, tá? Ó, a diferença, então eu já vou mostrar aqui, ó, que para a segunda opção, que é usando a média harmônica, eu vou colocar essa instrução aqui, ó, ou seja, de que existe o desbalanceamento. No momento que eu coloco essa instrução, eu estou dizendo que o que deve ser feito é calcular o número de repetições a partir da média harmônica, tá? Então, nesse caso aqui, né, eu tenho aqui o sistema de letras, né, igualzinho a gente tinha feito aqui, certo? E também eu tenho a opção, né, de botar aqui group igual a false, e aí vai me entregar, então, os intervalos de confiança dessas diferenças, tá? Então, agora vamos olhar a outra opção. A outra opção, então, é a gente fazer o teste calculando o número médio de repetições a partir da média harmônica, e aí calcular depois igualzinho como a gente fez, né? Ou seja, na hora de calcular o erro padrão da média, aqui era R, né? Quando a gente não tinha perda de informações, agora é essa média de R que foi obtida a partir da média harmônica aqui, que deu 5,1. Então, aqui eu tenho, então, o erro padrão da média, que vai me dar 14,6 para o delta. Então, veja que agora eu tenho um único delta para todas as comparações, tá? E aqui tem o nosso sistema de letras. E lá no R, esta é a instrução que eu falei então para vocês, né? A diferença é que eu vou colocar essa informação aqui do desbalanceamento dos meus dados, né? Dizer que sim, existe desbalanceamento. Então, quando group igual a true vai dar o sistema de letras, e assim vai me dar, então, os intervalos de confiança, tá? Fechamos com isso os testes de comparações múltiplas, tá? E aí, a gente vai falar a respeito de um método de agrupamento que a gente vê, né, vamos dizer assim, mais ou menos junto com os testes de comparações múltiplas, porque ele vem justamente para a gente resolver um problema dos testes de comparações múltiplas, que diz respeito àquela questão da ambiguidade. Lembram lá do desenho? Eu já arrumei aqui, deixa eu só voltar lá para mostrar para vocês. Aqui, ó.
tá? Só para dar uma ideia, né? Ó, eu vou indicar o B, e aí a dúvida é, mas por que tu vai indicar o B? Se o B é igual ao C, que é igual ao A, ó, as 3 letras, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, então já coloquei aqui nos slides, o que a gente vai fazer é juntar, ó, então eu tenho aqui o A, e eu tenho aqui que receberam letra A, e eu tenho aqui as que receberam letra B. Então, a gente consegue ver assim, ó, que o grupinho, né? O B fica num grupinho sozinho, porque recebeu só a letra A. O C e o A ficam num outro grupo, porque receberam letra AB. E o D fica em outro grupo, que recebeu letra B. Né? Então, essa é a estratégia para poder fazer a indicação de, no nosso caso aqui, né, da variedade B. Tá? Mas existe, sim, essa questão da ambiguidade, né? Porque a gente olha o B ali e diz, mas o B não é diferente do C e do A, receberam a mesma letra. Tá? E aí é por isso, então, que a gente vai ver agora uma outra alternativa, que é o método de agrupamento de Scott-Knott, tá? Esse método, né, foi proposto em 1974, então seria a solução para isso. Ele utiliza a ideia da análise de cluster, que vocês vão ver na disciplina de multivariada, tá? Onde o objetivo, então, é a gente reunir unidades, né, em um número de grupos, de forma que dentro do grupo a gente tem a homogeneidade entre essas unidades e entre os grupos a heterogeneidade. Então, o objetivo é maximizar isso, né? Maximizar a homogeneidade dentro dos grupos e maximizar a heterogeneidade entre os grupos, tá? Essa é a ideia. Só para a gente ver qual é a ideia dos métodos de agrupamento, né, da análise de cluster. Primeiro a gente vai agrupar, né, ou separar, né, vai depender do método de agrupamento que a gente vai ver aqui embaixo, né, mas a gente vai juntar ou separar unidades pelas suas medidas de proximidade. Né? Então, ou elas são semelhantes, né, e tem uma correlação alta, né? As medidas, então, né, as unidades têm uma correlação entre si e aí ficariam juntas, né, por serem próximas, ou elas vão ser, né, separadas em função das suas medidas de distância, ou vão ser agrupadas também, né, em função das suas medidas de distância. Então, distância euclidiana média, a distância generalizada de Mahalanobis, tá? Então, são essas as medidas, né, correlação, distância euclidiana, distância de Mahalanobis, são utilizadas, então, para decidir se as unidades são próximas ou distantes, né, para que elas sejam agrupadas. E aí vem os métodos de agrupamento. A gente tem métodos hierárquicos e métodos de otimização, tá? Nós vamos falar aqui dos métodos hierárquicos, porque o método Scott-Knott utiliza método hierárquico. E a gente tem 2 tipos de métodos, né, de utilizar esses métodos hierárquicos. A ideia dos métodos hierárquicos é a gente formar árvores, né, fazendo junção ou separação dos indivíduos a partir de árvores. Então, a gente tem os métodos aglomerativos e os métodos divisivos. Os métodos aglomerativos começam todo mundo sozinho num grupo e eu vou juntando e aumentando o tamanho dos grupos até que eu chego no final num grupo só com todo mundo junto. E os métodos divisivos é o contrário. Eu começo com todo mundo junto e vou dividindo em grupos menores até que eu chegue no final com todo mundo individualmente, né, sozinhos, cada um no seu grupo, tá? Então, agora falando especificamente do método de Scott-Knott, ele utiliza então o método hierárquico divisivo e utiliza então o método de Edwards e Cavalli-Sforza, que vai fazer o quê? Calcular os quadrados das distâncias euclidianas entre os indivíduos, comparando, né, os indivíduos em grupos, né, de forma que ele minimize a soma de quadrados dentro dos grupos e maximize a soma de quadrados entre os grupos. Então, aqui a nossa medida de similaridade, né, vai ser as somas de quadrados, com o objetivo, então, de ter a menor soma de quadrado dentro dos grupos e a maior soma de quadrados entre os grupos, tá? E ele, então, utiliza esse método divisivo, onde ele começa com todo mundo junto, né? Todo mundo num grupo só. Então, pensando nas nossas médias, é como se todas as médias fossem iguais, né? E eu vou dividindo elas em grupos, até chegar em grupos individuais, todas as médias sendo diferentes.
E aí nós vamos ter que identificar em que momento nós vamos parar essa partição, até que a partição seja significativa. Então, para a gente entender essa ideia, né, do agrupamento, vamos ver um exemplo. Imaginem que eu tenho aqui estão os meus indivíduos, certo? Indivíduo 5, 1, 2, 4 e 3, tá? Eu tenho em ordem aqui a nossa variável, né? E aí o que eu vou fazer, então, é calcular essa distância aqui euclidiana ao quadrado, tá? Então, entre o indivíduo 5 e 1, né? Eu vou fazer o quê? Ó? 2 menos 1 e colocar o quadrado. Tá ali, ó, entre 5 e 1, tá aqui a distância euclidiana ao quadrado. Mais um exemplo, né? Entre 5 e 2. Entre 5 e 2, eu tenho 7 menos 1, 6, ao quadrado, 36. Mais um, só para a gente entender, né? Entre o indivíduo 5 e 4, ó, 5 e 4. Eu tenho 9 menos 1, 8, ao quadrado, 64. Tá? Então, esse aqui seriam os nossos quadrados das diferenças. O que nós vamos fazer agora? Fazer as somas destes quadrados para fazer os agrupamentos, tá? Então, vamos entender. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, olhando esta linha aqui, a gente começa tendo um único grupo. Todo mundo junto, ó. Então, a minha partição é todo mundo junto, certo? O que eu tenho, gente? Se eu tenho um único grupo, eu tenho só soma de quadrados dentro. Eu não vou ter soma de quadrado entre grupos, né? Porque eu só tenho um grupo, então não existe variabilidade entre grupos, tá? E a soma de quadrado dentro dos grupos vai ser o quê? Eu somar todas essas distâncias ao quadrado aqui e dividir pelo número de indivíduos, né? Ou seja, que no nosso caso, lá no exemplo dos tratamentos, vão ser as nossas médias. Então, se eu fizer isso, eu tenho aqui 86,8, tá? Então, 100% da variabilidade está dentro do grupo. O que a gente quer fazer agora é tentar achar qual é a partição onde eu vou conseguir maximizar. Então, agora nós vamos passar para a próxima etapa. Vamos criar 2 grupos. Nós vamos pensar assim, ó, eu tenho 5 indivíduos, tá? 5 indivíduos. Eu poderia criar a partição deixando o 5, então aqui que eu tô puxando aqui para baixo, tá, gente? Ó, eu poderia deixar o 5 sozinho, o 1, o 2, o 4 e o 3 juntos, o 5 com o 1 e depois o 2, o 4 e o 3, o 5, o 1 e o 2 juntos, depois o 4 e o 3 juntos, e uma outra opção seria o 5, o 1, o 2 e o 4 juntos e o 3 sozinho, tá? O que a gente vai fazer? Em cada caso desses aqui, calcular a soma de quadrado dentro destes grupos, tá? Então, para a gente entender, ó, nesse caso aqui, qual é a soma de quadrados? Vamos pegar do exemplo que a gente ficou, né? A gente ficou com esse exemplo aqui, que deu uma menor soma de quadrados. Então, neste caso aqui, eu tenho o 5 e o 1 juntos. Ó, o 5 e o 1 juntos, eu tenho só essa diferença aqui ao quadrado, que eu vou somar e dividir por 2, porque são 2 indivíduos. Então, tá ali, ó, 1 dividido por 2. E aqui a gente tem o 2, o 4 e o 3 juntos. Então, vamos lá, ó. 2, 4 e 3, 2, 4 e 3. Então, nós temos esse triângulozinho aqui, né? Onde eu tenho, ó, o 2, o 4, aqui, né? Então, entraria os zeros aqui, mas a gente não vai fazer a contas com os zeros, né? Porque são eles com eles mesmos. Então, a gente tem aqui esse triângulozinho aqui. Então, eu vou somar 4 com 25 e com 9 e dividir por 3, que é o número de indivíduos que eu tenho naquele grupo. Tá? Então, essa é a minha soma de quadrados dentro, tá? E a diferença é a soma de quadrados entre. Então, o que eu estou dizendo é que de todas essas 4 partições possíveis, essa é a escolhida, porque maximizou a variabilidade entre os grupos e minimizou a variabilidade dentro do grupo. Certo, gente? E a gente vai seguindo a partição até ter todos os grupos separadinhos, ou seja, todos os grupos separadinhos, eu tenho nenhuma, né, zero soma de quadrados dentro dos grupos e toda a minha soma de quadrado é entre grupos, tá? Bom, calculado isso, a gente precisa decidir o quê? Em que momento eu paro? Aqui eu estou mostrando aqui que eu estou indo desde um grupo só até 5 grupos. Então, no exemplo das nossas 4 médias, eu posso começar... Né, nós vamos começar aqui fazendo as partições, todas as 4 médias juntas até todas as 4 médias separadas. A questão é, para as 4 médias estarem todas separadas, esta última divisão tem que ser considerada significativa, a que separa todas as 4 médias num grupinho individual. Então, a gente precisa saber
como definir se uma partição é significativa, né? Então, para a gente entender aqui, ó, por que que eu saio de um grupo com 5 e vou para 2 grupos, um com 2 e outro com 3? Eu só vou fazer essa partição se essa partição for significativa, tá? Então, é isso que a gente tem agora aqui, a proposta do método de Scott-Knott, né? Que vai avaliar se a diferença, se essa divisão, né? Se a diferença dos grupos a serem formados é ou não significativa para que essa partição aconteça, tá? E isso é avaliado a partir dessa razão de verossimilhança proposta nessa estatística, tá? Onde a gente tem aqui, então, esse BSS, que vai ser o quê? A máxima soma de quadrados entre os grupos, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui seria esse 73,6, né? Porque o nosso objetivo é, aqui neste exemplo, diminuir ao máximo a soma de quadrados dentro dos grupos. Essa seria a nossa partição. E, portanto, a diferença 73,6 seria a máxima soma de quadrados entre os grupos, que é isso que está dito aqui, né? Esse BSS seria aquele valor ali naquele exemplo, tá? Que a gente vai calcular agora para o exemplo das médias das variedades. E aqui embaixo o que a gente tem, então, é uma variância que é calculada a partir desta expressão aqui, tá? Então, aqui a gente tem as médias, né? Que vão estar sendo dos tratamentos, né? Que a gente vai estar, no nosso caso lá, né? As médias das nossas das variedades de cana-de-açúcar, né? Então, eu vou calcular isso aqui. Então, K é o número de médias na partição, né? Aqui é a média geral dos nossos tratamentos. Então, eu vou fazer essas diferenças aqui e colocar ao quadrado. Esse Ni, eu acho que é, né? É o grau de liberdade do erro experimental, né? Que no nosso exemplo lá, voltando... Agora a gente está falando lá do banco de dados original, tá, gente? Não é esse último que a gente acabou de ver, que era com perda de informação. Então, aqui eu tinha 20. Aqui é o quadrado, né? A variância da média dos tratamentos, né? Então, seria o quadrado do erro padrão que a gente estava utilizando lá nos testes de comparações múltiplas, que é o quadrado médio do erro dividido por R. K aqui é o número, então, de médias na partição, e aqui o Ni, o número de grau de liberdade do erro. Essa estatística, então, aqui, que é calculada, então, né, a partir dessa expressão, usando esse sigma ao quadrado, essa variância que a gente acabou de mostrar ali, tem distribuição aproximada aqui, quadrado, com Ni0 graus de liberdade. E esse Ni0 é calculado como K, o número de médias na partição, dividido por π menos 2, tá? Então, vamos lá ao nosso exemplo. Voltar ao exemplo original, onde a gente tinha, então, estas médias, né, o conjunto de dados completo. A gente chegou nesta, né, que eu estou mostrando um pedacinho da nova, porque a gente vai precisar deste 100,9, que é o quadrado médio do erro, aqui, para dividir por R e obter, então, a variância da média, tá? 16,82, que vai aparecer lá na nossa fórmula. Então, vamos lá. Primeiro, então, que a gente vai fazer a matriz das distâncias euclidianas ao quadrado. Então, semelhante ao exemplo que a gente tinha visto, eu coloco aqui em ordem as nossas médias e a gente vai fazer lá uma por uma. Então, B contra C. B contra C, eu tenho 9 de diferença. Colocando ao quadrado, 81, tá? Depois, B contra A. Eu tenho 13 de diferença. 13 ao quadrado, 169. E assim por diante, ó. C contra A. C contra A eu tenho 4 de diferença. C contra A, 4 ao quadrado, 16. Ok? Então, a minha soma de quadrados total vai ser o quê? Eu somar todas essas distâncias euclidianas ao quadrado e dividir pelo número de médias que a gente está utilizando, 4. 272,75, tá? Então, a gente vai agora, então, pensar na primeira partição. A primeira partição é eu ter 2 grupos. E eu posso ter 2 grupos deixando o B sozinho, com a maior das né, a maior das médias de rendimento lá das variedades, e o C, o A e o D em outro grupo. Outra possível partição é o B e o C separado do A e do D. E outra possibilidade de partição é o B, o C e o A dividido do D. Tá? O que a gente vai fazer agora? Calcular estas somas de quadrados,
tá? Então, para a gente ter uma ideia, no primeiro caso, né, a soma de quadrados dentro vai ser só deste grupinho aqui, né, onde eu tenho o C, o A e o D, ó. C, A e D eu tenho 16, 196 e 100, que eu vou somar e dividir por 3, porque são 3 médias nesta partição, tá? 104. Na segunda aqui eu tenho B e C, A e D. B e C eu tenho 81, que eu vou dividir por 2, duas médias. A e D eu tenho 100, que eu vou dividir por 2, porque são duas médias, que dá 90,5, então, de soma de quadrados dentro dos grupos. E, por fim, a outra possibilidade de partição é deixar o D sozinho, o B, o C e o A juntos. Então, o grupo B, C e A, para calcular a soma de quadrados dentro, vai ser B, C e A, né? Somando, então, estes valores aqui, é 81, aqui, perdão, B, C e A, esses valores aqui, 81, 169, 16. Somo e divido por 3, 88,7. Soma de quadrados dentro. Aqui é onde eu tenho, então, a menor soma de quadrados dentro. Então, esta é a partição sugerida. Não quer dizer que a gente vai fazer essa partição ainda, precisa saber se ela é significativa. Então, essa é a primeira partição sugerida. E, então, eu preciso calcular a soma de quadrados entre, que é a diferença da soma de quadrados total, que a gente tinha calculado aqui, ó, 272,5, menos esse 88,7, que é a soma de quadrados dentro. Então, 184,05, que vai ser colocado aqui, ó, na fórmula do lambda. E agora eu preciso calcular esse sigma ao quadrado, né, a partir dessa expressão. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, a soma das distâncias ao quadrado, a gente já tinha calculado, lembram? Que é a soma de quadrados total, 272,75. O grau de liberdade do erro é 20, aqui. K é 4, né? Nessa partição, então, estão ali 4 médias para serem repartidas. E a variância da média que a gente tinha calculado aqui atrás, ó, 16,82, tá? Então, tá ali, 16,82. Então, esse sigma ao quadrado, 25,38, coloco ali. E essa expressão aqui me leva a lambda igual a 9,98. Então, agora eu preciso comparar esse 9,98 com aqui quadrado, vamos voltar ali, ó, uma aqui quadrado com esses graus de liberdade aqui, ó, K dividido por π menos 2. K é 4, dividido por π menos 2, me dá 3,5, né? Então, entre 3 e 4, né? Então, o adequado seria eu comparar com o 4. Então, aqui quadrado de 5, com 5% de significância e 4 graus de liberdade, é 9,49. Como o meu valor de lambda é maior do que esse valor crítico, essa partição é considerada significativa, né? Então, a gente vai dividir. O D fica sozinho, o B, C e o A juntos, tá? E aí a gente vai seguir. Então, agora eu não vou mais entrar com o D na história, né? D acabou, porque ele já está sozinho. Agora nós vamos passar para a próxima divisão, que seria dividir B, C e A. Dividir B, C e A é deixar B sozinho, C e A juntos, ou deixar A sozinho e deixar B e C juntos, tá? E aí depois o raciocínio é o mesmo, tá, gente? Eu não vou sobrecarregar aqui, mas aí é só olhar o passo a passo aqui dos cálculos. Eu vou calcular, então, as duas somas de quadrado dentro. A mínima, então, é para essa partição. Então, essa é a partição sugerida, deixar B sozinho. Eu obtenho, então, por diferença, né? Ó, o 88,7 era o que a gente tinha antes. Deixa eu só voltar, né? Aqui, ó, já tinha 88,7. Então, é a partir daqui agora... Essa é a minha soma de quadrados total, eu diminuo do 8, eu tenho a soma de quadrados entre, que é máxima, que vai aparecer na minha fórmula aqui. Eu tenho que calcular o sigma ao quadrado, né, porque agora eu tenho menos médias, né, nessa história, né, eu tenho então só as 3 médias B, C e A. Eu chego então no final das contas em lambda igual a 6,01. O grau de liberdade calculado por essa expressão me dá 2,65 em torno de 3. E aqui quadrado com 3 graus de liberdade aqui, ó, é 7,81. O 6,01 não ultrapassa o 7,81 e, portanto, essa partição não é significativa, né? Então, a gente terminaria o processo aqui, gente, né? Ou seja, eu não faria essa partição dividindo B sozinho do C e do A, tá?
Aqui a gente fez por questão de exercício, tá? Então a gente mostrou, se tivéssemos feito essa partição, ainda teríamos mais essa partição a fazer, que é dividir o C e o A, tá? Que obviamente vai dar não significativa, né, gente? Porque se a anterior já não deu, essas são mais parecidos ainda, né? Os dois grupos, os dois indivíduos que eu tô tentando separar, então menos chance ainda de que fosse significativa, tá? Então não deu significativa. Então, no final das contas, é só essa partição que a gente vai fazer. A gente vai pegar as 4 médias e dividir em 2 grupos. O D sozinho, o B, o C e o A juntos, tá? Então essa é a partição sugerida então pelo método de Scott-Knott. Aqui só para a gente mostrar então uma comparação, né? A gente tinha lá, por exemplo, os testes aqueles mais liberais, né? O DMS e o Duncan, achando mais diferenças, eram testes mais liberais. E a gente tinha lá os testes, vamos dizer assim, mais rigorosos, né? Do outro lado, o Tukey e o SNK. Só que o problema de qualquer um dos dois é a questão da ambiguidade. O Scott-Knott, então, vem com a proposta de resolver essa ambiguidade. Resolver essa ambiguidade aqui na hora de fazer a recomendação, tá? E aqui a gente faz uma comparação entre teste mais poderoso, que seriam os testes mais liberais, e do outro lado, os testes mais rigorosos, tá? E por fim, como é que a gente faz isso lá no R? Tá? Então, essas aqui são as instruções para fazer isso lá no R. Eu preciso, então, do pacote Scott-Knott, que eu já tenho aqui instalado. Depois de instalado, eu vou ativar esse pacote, né? E a função é SK. O que eu preciso? Eu preciso dar os meus dados. Ó, então, vejam, eu informo os dados. Depois eu digo para ele que a minha variável de comparação, né, a minha variável resposta y, é rendimento. E no meu modelo eu vou dizer aqui que y, que é rendimento, é função de variedade, que é o meu fator. E aí eu digo aqui, a partir dessa instrução, digo o nível de significância, tá? Então, aqui, e peço o summary desse resultado, e ele vai nos entregar exatamente, então, esse sisteminha de letras com o resultado do Scott-Knott, tá?